Vamos hoje terminar a semana de oração de jovens e é por esse motivo que eu estou fardada, não é porque sou jovem, mas é porque gosto muito de acompanhar os jovens e às vezes a juventude está mais no espírito do que na idade. A semana de oração de jovens, eu desejo que os jovens tenham acompanhado as meditações da revista da Soja, que é a semana de oração da Juventude Adventista. Teve temas que tiveram a ver com os frutos do Espírito, que podemos por acaso vê-los ali mencionados naquela parede, e vamos terminar esta semana com meditar sobre o último fruto mencionado, que é o fruto do domínio próprio. Eu vou contar-vos também uma história verídica, que tem a ver com um atual teólogo, pastor, dirigente de desbravadores, que é a sua própria experiência inicial na igreja. Portanto, um dia ele vai à igreja, portanto, pela primeira vez, e encontra um jovem também que já frequenta a igreja há cerca de 8 anos. Eles conheceram-se, não se conheciam, passaram a conhecer-se, passaram a ter um relacionamento de amizade entre os dois, passou a haver esse relacionamento. E houve uma coisa que impressionou este jovem em relação ao outro jovem, portanto, ou seja, este atual pastor, naquela altura, com o jovem Pedro. Ele chama-se Pedro. E houve uma coisa que impressionou bastante o atual pastor. Eu até não me lembro do nome dele, mas eu vou procurar aqui. Portanto, ele chama-se Dante Herman. Portanto, este Dante, o atual pastor, em 2010 foi realmente à igreja e começou a ter contacto com este jovem Pedro. E este conhecimento, esta ligação que passou a existir, foi, diz ele, o ponto de viragem da sua própria vida. Porquê? Porque ele tinha a sua própria ideia sobre como conduzir a sua vida, mas o comportamento do Pedro fê-lo mudar um bocadinho a forma de conduzir realmente a sua vida. Este jovem que passou a ir à igreja, ele até lia umas coisas sobre a autodisciplina, sobre o autocontrole, numa perspectiva budista, numa perspectiva taoísta, mas eram filosofias que não se enquadravam no cristianismo. E ele tinha aprendido muitas coisas sobre, portanto, o autocontrole e a autodisciplina. Mas, sem ler mais nada sobre o autocontrole, ele percebeu neste jovem Pedro que ele tinha um controle extraordinário da sua própria vida, dos seus sentimentos, das suas reações, às situações, portanto, às circunstâncias e à forma como ele agia e reagia diante disso e diante das outras pessoas. Tinha um autocontrole em que ele nunca perdia a calma sobre qualquer circunstância. Nunca tinha uma palavra desagradável perante certas pessoas que até não eram tão tranquilas assim para com ele. E isto impressionou muito aquele que é o atual pastor Dante. E então ele perguntava-se, mas como? Como é que o Pedro consegue ter este autocontrole? Eu li coisas sobre disciplina e não consigo. Como é que é possível? Será que isto é da própria natureza dele? Com o passar do tempo, conseguiu perceber que o segredo do Pedro estava numa coisa apenas. Era na comunhão que ele mantinha pelo menos 16 horas diárias com o Senhor. Ou seja, 7 dias por semana,
16 horas por dia, ele tinha um contacto permanente com o Senhor. E isto foi até revelado, portanto, depois, eles passaram a ser amigos, não é? Tinham muitas conversas, e uma vez ele, intrigado, perguntou-lhe: como é que tu consegues? E ele confessou, o Pedro confessou: o meu temperamento não é nada este. O meu temperamento é um temperamento irritante, descontrola-se com facilidade. Sou uma pessoa que, enfim, sou impulsiva, reage com muita facilidade. E na conversa disse: como é que agora consegues? E foi então que o Pedro deu a explicação. Aquilo era fruto de uma comunhão diária que ele tinha com o Senhor. Então, como é que o Pedro, qual era a estratégia do Pedro para governar os seus próprios impulsos humanos? O que é que ele fazia? Ele não tinha aquela conversa natural que nós temos às vezes com Deus, que é: Senhor, tu sabes, eu estou a passar isto e aquilo, e são assim, etc. Não. Ele fazia perguntas ao Senhor. Ele dizia assim: meu Deus, que sentimento é este que eu tenho? Meu Deus, sabes que estou a passar por esta dificuldade, como é que eu vou ultrapassar? Senhor, tenho esta adversidade na minha vida, tenho este temperamento, diz-me, será que eu vou fazer isto, isto e isto? Ou será que isto que eu vou fazer é o correto? Portanto, a forma como o Pedro ultrapassava, portanto, as circunstâncias e aquela natureza que ele próprio confessava ser uma natureza rebelde, impetuosa, enfim, era fruto daquele relacionamento, e que quando ele mantinha este relacionamento com Deus diário e por 16 horas diárias, não era com certeza estar todo o tempo de joelhos. Era em pensamento, era: Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, qual é a correta? Vou para a esquerda, vou para a direita? Portanto, é este tipo de relacionamento que o Pedro tem, que o faz superar aquela natureza ruim que também traz consigo. O Pedro está seguro, o outro Pedro, e eu espero que contigo aconteça também, que estejas seguro que Deus está contigo 100%. Ou seja, não está aos bocadinhos, não é só quando tu te diriges a Ele. E espero que isso aconteça com todos nós. Era bom que tomássemos o exemplo deste Pedro e fizéssemos da nossa relação com Deus esta relação permanente que nós devemos ter. Deus estava com ele sobre qualquer circunstância, nas situações difíceis, nos momentos de tentação. O Pedro sabia que Deus, e sabe que Deus está com ele. Como disse, ele não contava a Deus por pensar que Deus já sabe. Se Deus é omnisciente, Deus sabe todas as coisas, sabe as dificuldades que cada um de nós vive, e então é mais no sentido de perguntar o que devo fazer, e está disposto a fazer aquilo que Deus disser. Este pastor, não é? Portanto, ele começou a ir à igreja em 2010, não foi assim há tantos anos, são 13 anos apenas, mas ele tornou-se um estudioso da palavra de Deus, impressionado pelo comportamento, pelo autodomínio do próprio Pedro. Ele começou a frequentar assiduamente a igreja, começou a estudar a palavra de Deus, teve desejo de se tornar também como o Pedro era, e nós não temos os frutos do Espírito na sua palavra, mencionados na sua palavra, por acaso. Assim como o Pedro é uma pessoa que se dispôs a ser guiada pelo Espírito Santo, nós também, e o pastor, portanto a pessoa, o Dante, que passou a ser pastor, também desejou, portanto, produzir os frutos realmente do Espírito. E o domínio próprio, diz-nos esta meditação, que é feita pelo próprio pastor, diz-nos que o domínio próprio é o que serve de base a todos os outros que nós sabemos. Portanto, estão ali mencionados a paciência, a benignidade, a paz, o amor. É porque nós conseguimos, e faz sentido. Porquê?
porque se nós temos uma natureza ruim, não é? E essa natureza ruim tem que ser vencida, obviamente que tem que ser vencida como? Com o Espírito Santo, que vai, entretanto, moldar, portanto, esta nossa natureza. E a partir do momento em que nós nos dominamos, obviamente tudo vem por arrasto. Nós passamos a ser pessoas mais pacientes, pessoas mais tolerantes, pessoas diferentes, mais semelhantes realmente a Jesus. O pastor diz que chegou à conclusão que o domínio próprio é mais do que não tolerar determinadas coisas, ou melhor, estar em luta permanente com a nossa natureza. É mais do que isso. Porque nós realmente reconhecemos que somos pecadores, certo? Temos que lutar contra isso. Mas não é a luta em si, não é eu deixar de ser a pessoa que sou, no sentido da minha personalidade, mas deixar de ser quem sou no relacionamento com Deus. Só é possível eu deixar de ser ou arrogante, ou mentirosa, ou qualquer outro defeito de caráter que tenha, quando estou com o meu Deus. Eu, na essência, continuo a ser a mesma pessoa, mas depois o Espírito Santo produz em mim algo extraordinário para que eu deixe de ser a pessoa que sou. Ontem, por coincidência, eu depois lembrei-me disto ontem à noite, ontem, por coincidência, houve um episódio no meu trabalho, entre dois colegas meus, que foi o seguinte. Nós temos uma chefe, não é? Temos uma chefe e há sempre os que gostam dos chefes e há os que não gostam. E há um colega nosso que desgosta de tal maneira da chefe que ele até foi posto num outro serviço para não estar em contacto direto com a chefe. E ontem, a comentarem, entre estes dois meus colegas, a comentarem sobre a chefe, dizia o que não gosta da chefe, que era assim, que era assado, que fazia isto, fazia aquilo, que era... Pronto, muita coisa negativa, claro. E o outro colega teve a coragem de dizer assim, com quem estava a conversar, a dizer assim... olha, sabes, pode ser tudo isso, mas eu acho que ela tem muito bom coração. O colega, descontente com o comentário, desatou aos pontapés às paredes, literalmente. Foi o colega que me contou que viveu essa experiência. Aos pontapés às paredes, partiu as pernas de uma cadeira, enfim, descontrolou-se por completo. Portanto, isto foi-me contado e, para confirmar a história, no final do dia, eu fico sempre mais um bocadinho, e no final do dia, esse colega que teve esse comportamento passou para sair e foi ter com o outro colega que, por acaso, trabalha à minha frente, numa atitude de vergonha, de perdão, enfim, de constrangimento tal que eu acabei por ter pena dessa pessoa. Ou seja, a falta de controle é de tal maneira, ou foi de tal maneira, ou pode ser com cada um de nós de tal maneira, que nós depois tínhamos vergonha daquilo que nós fazemos. E isso é como se nos estivessem a tirar a liberdade de ser. Ou seja, nós podemos dizer que somos livres para fazer aquilo que quisermos. Aquele meu colega foi livre para desatar aos pontapés aos objetos e à parede. Mas depois sentiu-se envergonhado. Isso é como se ele estivesse escravizado pela sua própria postura. Entendem o que eu quero dizer? Portanto, nós realmente somos livres de fazer o que nós quisermos. Mas, atenção, porque essa nossa liberdade pode ser usada contra nós próprios. E é por isso que eu gosto muito de um versículo. Eu estava a ler isto e lembrei-me do versículo. Podemos ir ler o Provérbios 16:32. Provérbios 16:32. O primeiro que encontrar pode ler para não levarmos muito tempo. Melhor não
espírito do que o que toma na cidade. Perceberam bem? Se calhar estavam distraídos a abrir a vossa palavra. Importas-te repetir, Cristina? Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma na cidade. Perceberam? Portanto, aquela pessoa que se domina a si próprio, seja no apetite, seja neste tipo de postura com uma reação menos própria, seja num vício qualquer, aquela pessoa que se consegue dominar a si própria é uma pessoa que é livre. É livre de si própria, das suas próprias escravidões. Não é? Portanto, e o Pedro, que é o personagem que está aqui em destaque, o Pedro conseguiu, através da sua relação permanente com Deus, superar, portanto, as suas fraquezas, superar os seus vícios, superar as suas tendências. Ou seja, e Deus, se deixa os frutos do Espírito na sua palavra, é porque não é impossível ao homem. Não é impossível ao homem ter domínio próprio, não é impossível ao homem ter paz, não é impossível ao homem ter amor verdadeiro no coração. Não é impossível. E há um segredo, sim, e esse segredo é o relacionamento constante com o Senhor. Preciso disto para mim, e não sei em que área, mas certamente que alguns de vós precisarão deste domínio nas vossas vidas também. Então, e para não ser muito longa, o pastor que escreve esta meditação dá algumas dicas. E apesar de isto se dirigir aos jovens, certamente que é para todos nós, é para mim e é para cada um de vós, independentemente da idade que tenham. Dicas, então, para além deste relacionamento que devemos ter com Deus, que é a base. É quando nós temos que tomar decisões ou queremos alguma coisa, ser claros naquilo que queremos. Às vezes perguntamos aos jovens o que é que eles querem ser quando são grandes. A maioria dos jovens diz assim, ainda não sei, ainda não pensei, pronto. E pode até acontecer. A idade às vezes ainda é tão tenra, não é? A maturidade ainda não chegou ao seu auge, mas tem que começar a tomar decisões, mas às vezes ainda não alcançaram o pensar do que é que gostariam de ser quando fossem grandes. A dica é, quando não se sabe o que é que se quer ser, isto para os jovens, quando não se sabe, faz-se a pergunta ao contrário. O que é que eu não quero ser? Eu não quero ser egoísta, isto agora noutro patamar, em termos de caráter, eu não quero ser egoísta, eu não quero ser mentiroso, e isso é o primeiro passo, digamos assim, para depois decidir o que se quer ser. Ou seja, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser honesto, eu quero ser, e isto fala-se muito no Clube dos Desbravadores. O tição é verdadeiro, é honesto, estão a perceber? Quando não, e eu estou a falar nesta base, mas em todas as decisões da vida, é ser claro. E o autor diz que quando os muitos erros que nós cometemos ao longo da vida, muitas vezes são exatamente porque não fomos claros com aquilo que desejávamos. Não pensámos nisso. Fomos vivendo um dia de cada vez, uma semana de cada vez, e fomos, enfim, vivendo as circunstâncias à medida que elas nos foram aparecendo na vida, não é? Mas, jovens e mesmo adultos, e eu preciso disto também, devemos tornar claro para nós próprios aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Porque se nós não soubermos o que queremos, se dissermos o que não queremos, mais fácil é alcançarmos o que queremos. Isto faz-se conta uma pescadinha de rabo na boca, não é? Como o ditado popular diz, mas é verdade. Quando nós não sabemos o que queremos, vou repetir, mas sabemos o que não queremos, é mais fácil perceber, tirando para fora o que não queremos, alcançar realmente o que queremos. E é nesta clareza que nós conseguimos tomar decisões e decisões que nos tragam
a êxito, que nos tragam sucesso. Outra dica é, quando nós tomamos uma decisão, tentar cumpri-la e não fazer muitas perguntas em relação às dúvidas que temos sobre essa decisão. Não é? Eu quero tirar a carta. Vamos supor um exemplo prático. Quero tirar a carta, mas depois tenho a escola A, B, o C e o D. Se eu passar muito tempo a pensar na escola A, B, C e o D, eu vou demorar mais ou menos tempo a ir tirar a carta? Vou levar mais tempo, não é? Porque estou ali empatada com uma dúvida. Qual é a escola para onde eu vou? Não é? Portanto, a dica é focar-se no objetivo. Eu quero tirar a carta, pronto. Não estar ali a enrolar agora qual é a escola de condução para onde eu irei, não é? Se bem que também é uma decisão a tomar, mas não, aqui a ideia é não estar tão preso à dúvida que eu depois tiro o meu foco e vá passando do tempo e eu acabo por não alcançar aquilo que eu desejava, que era tirar a carta. Isto é um exemplo básico, mas é verdade. Depois, outra dica para se alcançar o domínio próprio é dar passos de bebê. E temos como exemplo, portanto, um corredor de maratona. Imaginem um corredor de maratona, que são 42 km, desistir ao fim de 100 metros. Porquê? Ao pensar que ao fim de 100 metros ainda tem 41 km e 900 para correr. Portanto, se ele se focar nisso, vai sentir uma grande pressão, não é? Epá, ainda me falta tanto. Portanto, a dica é fazer aos poucos, sem pensar naquilo que irá custar. Ou seja, se for muito difícil, a dica também é dividir a situação por tarefas. É estabelecer rotinas e não dizer assim, por exemplo, eu quero mudar de estilo de vida, sou gulosa, é verdade, para quem não sabe, sou gulosa e quero passar a ter uma vida sem glutonaria. E então, de um dia para o outro, eu não vou comer mais nada que tenha açúcar, nada. Ao fim de 24 horas, se calhar, eu estou ansiosa e a salivar por ir comer um doce. Portanto, se calhar, se eu disser assim, não, olha, hoje vou substituir a minha bolacha, ou as minhas bolachas, por um sumo de laranja. Portanto, por etapas, devagarinho, com aquilo que é chamado nesta reflexão, os passinhos de bebê. Portanto, não fazer assim as coisas muito de repente. Também fala do tomar as decisões, quando tomamos decisões, tentar cumpri-las. E não desanimar. Seja ela na questão da alimentação, da saúde, do conhecimento, por aí fora. Evitar... isto eu podia ter dito antes, evitar as declarações absolutas, que é aquela situação de a partir de hoje não como mais açúcar, evitar este tipo de declarações. Outra dica, recompensar-se a si próprio com um objetivo alcançado. Ou seja, se eu conseguir, enfim, deixar de comer açúcar, eu estou a dizer isto porque é aquele que me toca bastante. Se eu deixar de comer açúcar uma semana, eu vou fazer qualquer coisa, algo para mim que me recompense. Porque diz que o cérebro vai reter essa recompensa, vai reter esse êxito e a tal recompensa para nós conseguirmos alcançar mais objetivos a que nos propomos para a frente. E, por último, assumir o compromisso. E depois diz-nos o que é a diferença entre assumir um compromisso e um dever. O assumir o compromisso é algo interior, portanto é uma coisa interna que nós pensamos, nós desejamos, tem a ver com o interior. O dever está mais ligado à questão da pressão. Eu faço porque é socialmente aceite, eu faço porque alguém gosta, portanto é um dever. O dever e o compromisso são coisas diferentes.
E a dica aqui é para quando nós queremos alcançar algum objetivo, que assumamos realmente o compromisso. E o importante de tudo isto, para finalizar, o importante de tudo isto é que Deus não se quer impor a nós. Deus não se impõe a nós. Deus faz uma lista, através da sua palavra, dos frutos do Espírito. Deus, a sua palavra é riquíssima, é absoluta em indicações, em estratégias, para nós nos tornarmos pessoas melhores, mais semelhantes a Cristo. Mas nada na sua palavra impõe coisa alguma. Porque Deus é um Deus de livre-arbítrio e, portanto, nós não devemos nem nos impormos a nós mesmos às vezes. Temos que tomar decisões, temos que desejar coisas, mas até nestas dicas nós percebemos que não podemos fazer assim. Eu uma vez ouvi um pastor que dizia que tinha muito medo dos absolutistas. Em relação à espiritualidade, tinha muito medo dos absolutistas, porque na experiência dele, pessoas normalmente que eram absolutistas em relação a determinadas coisas, eram aquelas que caíam mais rapidamente e que às vezes até desistiam da igreja, saíam para fora e tornavam-se pessoas completamente às avessas. Portanto, a indicação é que seja paulatinamente, a pouco e pouco, com este relacionamento que devemos ter com Deus, permitir que Ele nos vá realmente moldando, transformando, limando todas as coisas que nós temos de ruim em nós próprios. E realmente a meditação acaba dizendo o importante de tudo isto é que Deus não se quer impor a nós. O seu reino começa dentro de cada um de nós, na mente, no coração. Contudo, esse reino só é possível quando assumimos um compromisso conosco e com Deus e com os nossos concidadãos. O reino de Deus, com todos os seus atributos, são o resultado de nos abrirmos ao Espírito Santo e o recebermos na mente e no coração. E o meu desejo esta manhã é que o fruto do reino, é um pacote só, por isso é que eu estou a falar no singular, que o fruto do reino nasça e cresça dentro de cada um de nós e que se espalhe para a vida das outras pessoas. Querido jovem, eu tenho, tal e qual como vós, uma natureza pecadora, preciso do meu relacionamento constante com Deus, mas posso ter a certeza de que é possível vencer com Deus ao nosso lado. Que sejamos todos vencedores e que consigamos ter o domínio próprio suficiente para que outras pessoas também possam ver em nós cristãos verdadeiros. Que é isso que precisamos de ser. Vamos terminar. Eu fiz aqui um apelo à Ruth e desde já e publicamente agradeço. Eu estive a ver na sexta-feira passada o programa Sexta-feira à Noite e vi as músicas que entraram na candidatura. Entraram na candidatura para o hino tema deste ano 2023 e gostei do hino, porque eu gosto de jovens e gosto de cantar e tudo junto fez-me dizer assim, vai terminar a reunião a Semana de Oração de Jovens, porque não os jovens cantarem? Claro que não é bom as coisas serem feitas em cima do joelho, mas com a ajuda da Ruth, eu agradeço imenso. Nós vamos conseguir, alguns jovens, os jovens, eu incluo-me porque tenho uma farda, os jovens, vamos cantar a música que é um hino tema para o ano 2023 e que os outros todos que não são jovens possam aprender também para cantarmos durante o ano 2023 o hino tema dos jovens para o ano 2023. Portanto, todos os que tiveram um bocadinho de ensaio, para quem não sabe a letra ou queira acompanhar, eu tenho ainda uma ou duas fotocópias.
sofreu por mim na cruz, meu bom Jesus. Eu vou porque fui chamado, eu vou com Cristo ao meu lado. Oh, nesta aventura de amor. Cristo é conosco, eu vou, queres vir tu comigo, eu vou, rumo ao lar. Pai Santo, queremos verdadeiramente ir contigo, Senhor. Contigo para esta aventura de amor, contigo para o lar celestial, Senhor. E só o conseguimos fazer comprometidos contigo, Senhor, num relacionamento diário, efetivo e sincero contigo, Senhor. E para isso nós precisamos, Senhor, do Teu Santo Espírito. Sem Ele nada conseguiremos, Senhor, nada alcançaremos. Mas queremos avançar contigo de mãos dadas, Senhor. Nós queremos, Senhor, também passar esta mensagem de amor às outras pessoas, e ajuda-nos, por favor, a fazê-lo da forma mais eficaz que temos, que é com o nosso exemplo, Pai. Pai, ajuda-nos a ultrapassar as dificuldades, a ultrapassar, Senhor, tudo aquilo que nos impede de estarmos contigo e com os outros de forma saudável, Senhor, da forma como Tu o desejas, Pai. Por favor, Senhor, ajuda-nos a viver o resto de sábado também na Tua companhia, uns com os outros, com quem estivermos, Senhor. Seja com que nós possamos passar um dia inalto, Senhor, a essência do amor que vem de Ti, Pai. Te pedimos estas bênçãos, não por dignidade, mas tudo te rogando em nome de Jesus. Amém, Pai.